Pecado de estimação. Essa é uma das três coisas que você precisa abandonar urgente para que Deus ouça as suas orações de fato. Primeira coisa é o pecado de estimação. O que seria pecado de estimação, Tiago? Vou te dar um exemplo prático, que eu acho que vai pegar tanto homens quanto mulheres. Cobiça. A cobiça é um pecado que nós cristãos, nós seres humanos, guardamos lá dentro do nosso coração, bem guardadinho. É mais ou menos como se uma faxineira contratada por nós chegasse na nossa casa para limpar a nossa casa, é Jesus chegando, e nós falamos para a faxineira, ó, você pode limpar tudo, mas sabe aquele quartinho que está lá no canto, no final do corredor, fechado, você não está autorizado a entrar lá, porque lá é o meu cantinho preferido, lá tá as coisas do jeito que eu gosto, tá tudo arrumadinho do jeito que eu gosto. Então você pode deixar a casa toda limpa, mas não abra aquele quarto lá, porque aquele quarto somente eu que posso entrar. É o que a gente faz para Jesus. Jesus, né? Você entra em oração e diz: Jesus, né? Me abençoa, me limpa, né? Faz de mim uma nova pessoa, me ajuda a melhorar. Mas aí quando Jesus nos sensibiliza, faz a gente lembrar daquele pecado de estimação, a cobiça, a gente diz: ah, mas não é bem assim, né? Eu até cobiço, mas não é aquela cobiça que a Bíblia fala. A gente começa a enrolar para Deus e diz para Jesus: Jesus, não. Nesse pecadinho de estimação aqui que eu estou cuidando, que eu lavo todo dia, não mexa. Ali você não pode mexer. Automaticamente você está desqualificando a sua oração. Você se coloca de joelhos diante de Deus, mas não permite que esse Deus, que conhece todas as coisas, trate esse pecado de estimação chamado cobiça. E quando eu falo cobiça, eu não falo só de você desejar a mulher do próximo ou o marido do próximo. Eu falo de todas as coisas que você deseja, mas que não te pertencem. Porque a cobiça revela algo muito mais profundo. Você está dizendo para Deus, indiretamente, que você não é satisfeito com aquilo que ele te deu. Então você começa a desejar as coisas que não são suas. Então, se o seu coração deseja as coisas do teu próximo que não são suas, você está com um coração cobiçoso e as suas orações são interrompidas diante de Deus. Se você não abandonar a cobiça hoje, você não vai conseguir desenvolver um relacionamento com Deus de fato. Então, a primeira coisa que você deve abandonar, pecado de estimação. Isso aqui é muito sério. A segunda coisa, que eu acho mais sério ainda, é a falta de perdão. Você chega diante de Deus, ora para Deus, mas tem o coração manchado pelo ódio, pela inveja, pela indiferença. Você não é capaz de olhar para o próximo com compaixão. Imagina para aquele que te fez algo, para aquele que te traiu, para aquele que destruiu a confiança que você tinha nele. Então, para esse mesmo, você não perdoa. Ah, daí é pedir demais. Aí Deus está pedindo demais. Pois é. A Bíblia fala que teve um homem que foi perdoado da sua dívida pelo seu Senhor. Ele chegou em oração, como se fosse em oração, para Deus e pediu misericórdia para Deus. E Deus perdoou ele na figura daquele Senhor. Esse homem que foi perdoado tinha um outro servo que servia ele, é como se fosse um empregado.
E esse empregado também lhe devia algo, assim como lhe devia. Ao invés de ele usar de misericórdia para com esse empregado, como o senhor dele usou de misericórdia para com ele, ele fez o quê? Não perdoou o seu empregado. Pelo contrário, prendeu o seu empregado. Daí aquele senhor que tinha dado perdão para ele, soube disso. Mandou chamar ele, chamou ele e fez o quê? Servo infiel. Você deveria ter usado de misericórdia como eu usei de misericórdia com você. Aí o que aquele senhor faz? Prende aquele cara e diz para ele, ó, você vai ficar aí até me pagar o último centavo. E Jesus faz uma alusão dessa história como que se fosse nós com Deus. Nós somos perdoados por Deus. Nós que nos intitulamos cristãos, nós que nos intitulamos filhos de Deus, somos os filhos de Deus que foram perdoados por Ele. Só que esse perdão de Deus, ele trava quando eu também tenho que perdoar o meu próximo. Então, falta de perdão interrompe o seu relacionamento diário com Deus. Se você está com uma disciplina de orar todos os dias, mas não consegue perdoar as pessoas que estão ao teu redor, não adianta você orar. Você só está cumprindo uma regra religiosa. Deus espera dos seus filhos que eles sejam seus imitadores. Seus imitadores. Terceira coisa que a gente deve abandonar, senão a nossa oração não vai fluir, é a desobediência consciente. Consciente. O que seria desobediência consciente? A carta de Tiago, na Bíblia, fala assim, ó, se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. É como que se Deus estivesse falando para nós, ó, eu mostrei o reino para vocês, mostrei como vocês devem viver, como vocês devem se comportar. Então, se ao receber a informação, vocês não levarem ela para frente, vocês estarão cometendo pecado. E se nós estamos desobedecendo de uma forma consciente, as nossas orações também são interrompidas. Interrompidas. Deus, ele não ignora uma oração sincera. Deus procura um coração quebrantado diante dele. Mas também ele não abençoa uma vida, não abençoa uma vida que insiste em permanecer longe dele. Por mais que no seu dia você esteja lá em oração e aparentemente você esteja perto dele, Deus está te dizendo o seguinte, você está longe. Porque você chega até a mim com um coração fechado. Você não me dá a chave daquele quarto que está lá no fundo para mim passar a vassoura nele, para mim fazer a faxina nele. A gente não dá. Então, se a gente não dá acesso total a Deus para as coisas mais obscuras que nós temos no coração, para que orar? Porque a oração ela serve justamente para isso. Para nós abrirmos o nosso coração em sinceridade diante de Deus e Ele começar a fazer a limpeza que é necessária. Para que assim então a nossa oração diante de Deus comece a fazer sentido. Comece a fazer sentido. Oração é diálogo. Imagina você sentar com o seu melhor amigo na mesa. Você sentar com a sua esposa na mesa. Você falar. E quando chega na hora da outra pessoa falar, você tampa os seus ouvidos. Não vai haver diálogo. Não vai ter relacionamento. Então não adianta. Se você não está disposto a ouvir o que Deus tem para falar a respeito da sua vida, não adianta sentar na mesa com Ele. Não adianta sentar na mesa com Ele.
Então você precisa urgentemente abandonar essas três coisas aqui, para que assim a sua oração comece a fazer sentido. E se esse vídeo fez sentido para você, te tocou, produziu algo em você, eu te peço, se inscreva no meu canal, porque toda semana eu vou estar aqui para te trazer algo prático, simples, eficaz sobre a palavra de Deus. Eu tenho certeza que a partir disso a sua vida vai começar a fazer mais sentido. Não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir e compartilhar. Tem um vídeo aqui já colocadinho para você assistir. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu, um abraço, um beijo no seu coração.